Olá, eu sou Fernando Caldas e vamos começar a nossa reflexão. Bom, atendendo a pedidos, vamos continuar falando um pouco sobre o amor. Só que hoje numa perspectiva do amor e o casamento. Haverá de fato alguma relação entre amor e casamento? Nas últimas décadas, os psicanalistas, os psiquiatras, os psicólogos e agora os neurocientistas têm demonstrado que não há uma vinculação entre sexo e amor, que são coisas distintas, mas que por diversas razões de ordem cultural, as pessoas tratam sexo como uma expressão que se faz, se dá, se exerce quando se ama. Muita gente ainda faz essa associação, né? Embora na prática as sociedades todas façam sexo completamente dissociado do amor, né? A juventude, desde pelo menos da década de 60 e mesmo antes, né? Mais dissimulada e tal, mas sempre exerceu a sua sexualidade, sabendo que era uma coisa completamente distinta do amor. Muito recentemente surgiu o verbo ficar como uma expressão, uma espécie de test drive das relações, onde as pessoas se abraçam, têm intimidades físicas e às vezes não vão ver mais nunca esse parceiro. Às vezes, anos depois, nem vão reconhecer as pessoas com quem ficaram e tal. Enfim, o sexo como uma espécie de fricção entre dois corpos em busca de um êxtase é uma coisa que já há muito tempo se sabe separado do amor, que é esse termo tão complexo, né, que todo mundo vivencia, mas tão complexo que é difícil ter uma definição que agrade, né? Desde lá do banquete de Platão, onde essa questão é tratada, passando por Spinoza, passando por Santo Agostinho, passando por muitos pensadores e agora os neurocientistas tentando ver as estruturas, as substâncias norepinefrina, dopamina, as substâncias que são liberadas a partir do jeito que está amando. O amor é um objeto de estudo continuado e de um estudo que é experimental, visto as pessoas sentirem o amor. Todo mundo é meio laboratório, né? É meio laboratório do amor, tangendo aqui uma mosca amorosa. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: da mesma forma que o amor é algo distinto do sexo, né? Pode-se ter uma vida sexual sem amor e pode-se ter uma vida amorosa sem sexo. Então são coisas distintas. E às vezes pode-se conciliar as duas coisas. A questão é, o casamento tem alguma vinculação com o amor, necessariamente? Essa é a questão. Com o sexo sabemos que sim, né? Até nas leis ordinárias, no positivismo jurídico, que um dos motivos que se pode alegar para anular um casamento é a ausência de vida sexual, né? E nos vínculos duradouros, 10, 20, 15 anos, é necessário que o amor tenha estado presente esse tempo todo? Ou que o amor tenha motivado as pessoas a morarem juntas? Necessariamente não, né? Um dia eu estava conversando com uma senhora de 93 para 94 anos e ela me dizia que se fosse da contemporaneidade, né, ela teria se separado após o primeiro filho, quando ela tinha 26 anos. Né? Quer dizer, quase 70 anos antes. Ela disse: eu não me separei porque nessa época a mulher separada pagava um preço muito alto por ser divorciada. Né? Hoje, a depender do lugar que ela more, esse preço ainda é alto, ainda existe um preço. Como na época, mulheres da geração dela também enfrentaram esse preço, se tornaram autônomas, independentes e pronto. Às vezes eram mães solteiras e criaram seus filhos com dignidade, mas essa senhora me disse, e eu fiquei muito impressionado, ver uma mulher de 94 anos dizer: o meu casamento foi um horror. Eu tive mais 4 filhos depois desse primeiro, e os filhos eram a terapia para aguentar a vida, embora ela trabalhasse também, tivesse uma autonomia de trabalho, mas ela dizia que os filhos é que davam essa motivação dela aguentar aquela situação matrimonial, né?
Aí leva a uma outra questão. Quando você pega lá os códigos ditos religiosos, que na verdade são códigos morais, vamos pegar, por exemplo, o da nossa cultura, que são os 10 mandamentos, e dessas leis diz assim, não cobiçar, não desejar a mulher que já tenha um outro homem, né? A mulher do próximo, que esse do próximo é no sentido de pertencimento mesmo, uma mulher que pertencia ao outro homem. Ora, isso dito de forma ritualística, de forma religiosa, pode parecer que é uma espécie de pecado, né? Que você está traindo Deus, mas era uma maneira dos legisladores da época conseguirem acessar o interesse das pessoas, ameaçando-as, né, com alguma força espiritual que as fossem punir se elas desobedecessem. Mas é um mandamento claro que diz que se você procurar uma mulher compromissada, as chances de você constituir uma outra família são quase nulas, sobretudo há 3.000 anos atrás. Né? E você procurar uma mulher desocupada, uma mulher que não tenha um próximo como proprietário dela, abre muitas chances de você ficar com ela, criar uma família, né, e seguir o curso. Inclusive na orbe genética, né, que é um grande problema. Você vê que muitos povos não garantiam, quando havia dúvida de quem era o pai do menino, não garantia a esse homem uma continuidade da sua raça. Né? Depois de muito tempo, alguns povos passavam a ser considerados ainda detentores dessa genealogia se o filho, né, fosse filho de uma mãe que era dessa genealogia, mas não necessariamente de um pai, porque não se sabia mais, né, quem foi o pai. Então, esses mandamentos visavam preservar isso, né, essa linhagem genética, mas também a linhagem familiar. Porque qualquer estrutura social, qualquer que seja, se você tem a célula família como base, você tem mecanismos de controle maiores, né? Mecanismos maiores de controle. Porque a família precisa de segurança. Você tem uma prole para ser criada, você precisa de estabilidade, você precisa de trabalho, você precisa de renda. Você pode submeter a uma exploração trabalhista, né? Submeter-se a um patrão injusto, né? Ou não necessariamente injusto, mas submeter-se a uma rotina de produção que você tem que gerir seu sustento e de outras pessoas que vieram através de você e que não tem nada com isso, precisam ser mantidas. No mundo moderno elas precisam estudar, precisam tomar cursos disso, daquilo, pagar transporte, né, alimentação, há cálculo sobre isso. Um bebê do dia que a mãe engravida até fazer 22 anos, chega à casa dos milhões, né, de custo, né, que se tem. E o que é que motivaria isso, se não a certeza de que está cumprindo um código divino, que se está sendo fiel a um Deus que quer de você isso mesmo, que você constitua uma família e seja um bom pai, uma boa mãe e mantenha uma ordem social. Então, seja qual for esse ordenamento social, é muito mais fácil mantê-lo se você procura uma mulher que não tenha um próximo. O que nos leva a uma outra questão. As raízes culturais da monogamia. Entre os primatas, nós somos um deles, o bonobo parece ser o único que tende à monogamia, mas dos chimpanzés, os gorilas, orangotangos, e nós temos uma tendência à poligamia, macho ou fêmea, não importa bem o gênero. Mas o ser humano, e pegar a história, não precisa nem ir para a história, olhar a contemporaneidade, o ser humano tende a ter muitos parceiros sexuais. A questão é, e parceiros amorosos é possível? Já que a gente distinguiu o amor de sexo, é possível ter excitação, desejo por muitos outros corpos, isso é notório. A pessoa pode se controlar, dizer, não, como eu tenho a minha companheira ou eu tenho o meu companheiro, eu vou, para não destruir essa relação que eu gosto, eu não vou me envolver com aquela pessoa, aquele objeto novo de desejo. Outros se envolvem secretamente, né? Mas eu estou falando do amor, que a gente vai propor
refletir sobre o casamento. Em relação ao amor, é possível amar mais de uma pessoa paralelamente, ao mesmo tempo? Em termos teóricos, sim. Da mesma forma que se ama o pai e a mãe, se ama os filhos, se ama os irmãos, os tios, os amigos, o amor parece não ter um limite moral, né? O amor é amoral, ele é uma força cósmica, dinâmica, que nos toma e nos enobrece e nos enlouquece, né? É como se o amor fosse a mola propulsora da evolução da humanidade. Existe para rasgar os códigos morais. A moralidade que se impõe, ela em muitos sentidos, ela é anti-amorosa, ela precisa ser anti-amorosa. Ela tem que ser pró-sexual, para que a espécie procrie e vá adiante. Mas o sexo, como também se sabe, não é um ato de amor, é um ato de violência. O ato sexual é violento. A violência não necessariamente é algo, digamos, nefasto. A violência, porque envolve calores, fricção, movimento, êxtase, decadência, ascensão, né? É uma guerra. É uma guerra em que os sujeitos estão domados por hormônios, né? Tomados por fúrias, por excitações que não necessariamente lhes pertencem. Estão para quem além dele, que os dominam completamente. Diferente do amor, que é mais ligado à mansidão, à obra de Irmã Dulce, à obra de Chico Xavier, à obra de Maria Teresa de Calcutá. São obras amorosas, e dóceis, e mansas, e calmas, onde o sujeito domina o ato, tomado por essa força cósmica que é o amor. Então, em termos teóricos, é possível você amar muitas pessoas. A questão está e o sujeito amando muitas pessoas, ele tem alguns caminhos possíveis. Ele pode, por exemplo, exercer esse amor de forma desinteressada, os gregos chamavam de ágape, amor ágape, o amor sem esperanças, o amor que dá sem nada querer receber. Ou ele pode também envolver um amor erótico. Ele pode amar essas várias pessoas e, além de ter amor por elas, ele pode exercer um vínculo sexual com elas. Nesse caso, a sociedade, cuja regra central é a monogamia, para que o gens sobreviva, para que as famílias sejam mais fáceis de manipular, nesse caso, essa pessoa será proscrita socialmente. Hoje mal falada, maldita, assunto para a vizinhança, ter o que falar, a novela da vida alheia, não é? Essa pessoa não é bem vista. Ela pode ser até bem vista se fizer as escondidas e alguém disser, olha, ele pelo menos ele é um ótimo marido, ele é um ótimo pai, um ótimo filho, um ótimo irmão, um funcionário exemplar, premiado todo ano. E ele dá as saidinhas dele, coitado, ele também precisa se divertir, né? Então passa muito por essa análise dessa moralidade social, dos valores financeiros do sujeito ou da sujeita, econômicos do sujeito ou da sujeita, né? Ele frequenta a igreja, então perdoai-o. É muito diferente do sujeito que ama de forma plural, ama uma, duas pessoas, três pessoas, e ele assume publicamente que é um sujeito da amorosidade. Diz, tá bom, eu amo e pronto. E aí? Esse é proscrito, esse é maldito, esse não cabe nos manuais ainda de 2021, pode ser que no futuro caiba, né? Então, se amor não tem vinculação com sexo e não tem vinculação com o casamento, né? Amor é uma força estranha às culturas e estranha à biologia. O amor não é nem sexo e nem um objeto necessário dos casamentos. Então, ele não é nem um ente que obedece à cultura, no caso dos casamentos, e nem obedece à biologia, no caso do sexo. Embora ele possa tomar das duas instâncias, cultural e biológica, para se exercer. Mas ele é como uma força que paira e toma os objetos onde ele pode se manifestar.
mas ele é para além desses objetos. Ou seja, é possível ser um ser biológico sem amor e ser um ser cultural, no caso casado, sem amor. A recíproca é verdadeira. É possível ser um ser casado que ame o seu parceiro e que passe a amar uma outra pessoa. E eu falo amar mesmo. Vamos definir alguns itens que podem caracterizar o que é amor, né? Definir os termos, como eu sempre digo. Quando se ama, se quer o bem do objeto amado, mesmo que você não esteja com ele, mesmo que ele esteja com outro, mesmo que ele esteja sozinho, mesmo que ele não te queira, você quer o bem dele. Você é manso, você é leve, você é harmônico com ele. Quando há ódio, quando há apego, normalmente o amor pega a mochila, bota os seus pertences e vai embora. Amor não costuma ficar onde tem ódio, onde tem posse, onde a carnalidade supera os afetos. Porque para a carnalidade não precisa de amor. O amor não precisa da carnalidade, nem a carnalidade precisa do amor. O amor não precisa do casamento. O casamento não precisa do amor. Há muitos povos, muitas culturas, né, onde as pessoas se casam por outras razões. Aliás, o casamento surge disso. O casamento surge da necessidade das casas ficarem mais fortes e os filhos casavam por isso. Juntavam-se as genealogias para criar uma terceira genealogia mais forte, genética e financeiramente, por uma questão de poder. E ainda hoje o casamento se dá em muito por uma questão de poder. Todos nós já ouvimos, não foi uma, nem duas, nem três vezes, algum cônjuge dizer do seu parceiro: é encostado, trabalha pouco, produz pouco dinheiro, né? Como um sócio reclamando do outro sócio, de que trabalha mais do que o sócio. E a empresa, casamento, família, não está crescendo como deveria. O amor não tem nada a ver com isso. Amor é alegre, amor é calmo, amor é fraterno, amor acolhe, e se o parceiro está em dificuldades, o amor abraça. Nós estamos sempre vivendo uma geração que vai construir uma outra geração. Eu não tenho dúvida que para a sobrevivência do ser humano, ele vai precisar ser harmônico. Para que ele seja harmônico, ele vai precisar ser capaz de ter empatia pelos seus semelhantes. E para ele ter empatia pelos seus semelhantes, ele vai precisar amar esses semelhantes. E para amar esses semelhantes, ele vai ter que respeitá-los como eles são e não exigir nada deles. Então os parceiros surgirão de uma forma espontânea, regidos pelo amor. E o campo do desejo ficará no campo do desejo físico, quero dizer. E isso não vai atrapalhar os amores. Como algo pode atrapalhar o amor? Ao contrário, é o amor que atrapalha tudo. Como diz um outro, tudo vai bem até que surge o amor e destrói tudo. Destrói para construir. Porque quem não morrer de amor não pode ser uma grande alma no planeta. Até a próxima reflexão.